Olá, estamos de volta com as nossas aulas de teoria do Estado e agora vamos para a segunda parte da matéria. Na segunda parte da matéria nós vamos estudar primeiro a organização territorial do Estado, né, e aí conhecer hoje as formas de organização territorial, ou como é comumente chamado de formas de Estado, onde a gente tem quatro grandes formas que se desdobram em vários detalhes de Constituição para Constituição, né, dos mais de 200 estados que existem pelo mundo hoje, mas onde a gente pode resumir em quatro grandes formas. Né? Um Estado unitário, e esse Estado unitário ele pode ser um Estado unitário simples, que foi uma classificação adotada logo no início da formação do Estado moderno, mas que não se viabilizou, nós vamos discutir e explicar por quê. Né? Então não existe um Estado unitário simples. Um Estado unitário desconcentrado, que vai ser a primeira forma efetiva que vai tomar o Estado moderno, né, a partir do século XV, XVI em diante. Nós já comentamos a formação dessa modernidade, pegamos como uma data simbólica para o início do processo de formação do Estado moderno, do direito moderno, né, 1492, e a partir daí, né, em Portugal, Espanha, depois França, a formação desse Estado que no início terão a forma unitária desconcentrada. Pensou-se, teoricamente, no Estado unitário simples, sem nenhum tipo sequer de desconcentração territorial, e óbvio, isso foi inviável, impossível. Então, o que vai existir é um Estado unitário desconcentrado. Vamos estudar mais adiante a diferença entre desconcentração e descentralização. Mas esse Estado unitário desconcentrado que mais adiante, principalmente aí no século XX, vai demorar aí muito tempo, né? Mais especialmente na segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, vamos ter um Estado unitário descentralizado. E aí vamos explicar a diferença entre desconcentração e descentralização. Depois, ainda após a Segunda Guerra Mundial, uma outra forma de organização territorial, que é o Estado regional, que vai surgir na Itália a partir da Constituição Italiana de 1947-48. Embora a Constituição Italiana de 47 ela mencione, né, expressamente que a Itália é um Estado unitário, ela vai abrir a possibilidade para a autonomia das regiões italianas, onde hoje ocorre, além de uma descentralização administrativa, também uma descentralização legislativa, que é o que marca o Estado regional. Bom, então nós temos, primeiro, um Estado unitário. Esse Estado unitário pode ser um Estado unitário simples, teoricamente, não se efetivou. Né? Esse Estado unitário desconcentrado, que é o que vai acontecer, em primeiro lugar, com o surgimento dos primeiros Estados modernos, né? Onde há uma desconcentração meramente administrativa e não há nenhum tipo de descentralização, né? nem judicial, nem administrativa, nem legislativa, mas uma mera desconcentração, né, judicial e administrativa, uma vez que não é possível uma desconcentração legislativa. Vamos explicar isso, né, tudo com detalhes nesse vídeo e nos próximos vídeos, onde nós abordaremos a forma de Estado, as formas de organização territorial do Estado. Então, o Estado unitário simples, só teórico, não se efetivou. Um Estado unitário desconcentrado, ainda existem alguns hoje no mundo, e um Estado unitário descentralizado, que vão começar a aparecer principalmente após a Segunda Guerra Mundial, onde vai ocorrer uma descentralização administrativa apenas. Ou seja, o que marca o Estado unitário descentralizado é uma descentralização administrativa, mas permanece com um legislativo centralizado, único. Né? No caso da França, por exemplo, tem um poder legislativo único, que é a Assembleia Nacional Francesa, com sede em Paris, que é o poder legislativo da França. Não tem, como por exemplo no Brasil com o Estado Federal, os vários legislativos municipais, os vários legislativos estaduais e mais o legislativo da União. Não, na França, como é um Estado unitário, vai haver uma descentralização administrativa e um único poder legislativo e um judiciário único, mas que é desconcentrado, obviamente. Né? Então você tem os juízes de primeira instância espalhados pelas comunas, pelos municípios franceses, né? E os tribunais superiores em Paris. Diferente do que ocorre aqui, onde a gente tem os judiciários dos estados. Né? Então nós temos aí 27 judiciários, né? 26 judiciários estaduais, né? dos estados membros, e mais o Poder Judiciário do Distrito Federal,
que é do Distrito Federal, embora seja organizado pela União para o Distrito Federal. E mais o Judiciário da União, que é especializado. Então, você tem a Justiça Federal, né, tem a Justiça Eleitoral, que é também federal, tem a Justiça Trabalhista, que é também federal, e a Justiça Militar, né, também federal para as Forças Armadas. Nós vamos também ver isso com mais detalhe. Então, voltando, para sermos bem didáticos, né, e claros, um Estado unitário, simples, que não existiu, desconcentrado, onde haverá uma desconcentração administrativa apenas, né, e obviamente também do judiciário mais adiante um pouco. Esse Estado unitário desconcentrado começa a se descentralizar a partir após a Segunda Guerra Mundial, né, onde você tem exemplos como a França, Portugal, entre vários outros. Ainda hoje, a maior parte dos estados, né, do mundo são estados unitários, só que hoje descentralizados. Então aí um outro ponto interessante para a gente guardar. Há uma conexão histórica, e obviamente isso não é matemática, não estamos fazendo aqui. Sempre vai haver recessões, há uma variedade muito grande, né, e muitas nuances, né, com relação à organização do poder do Estado no território, né, mas uma conexão que a gente pode fazer, que quase sempre é verdade, é entre descentralização e democratização e centralização e autoritarismo. Não é matemática, mas isso é uma conexão quase sempre verdadeira. Ou seja, à medida que os estados vão se democratizando, à medida que aumenta a participação da população na construção da vontade do Estado, né, na participação da construção da sociedade, na formação das leis, etc., há um processo também de descentralização. Isso no Brasil é muito claro. Se a gente pegar as nossas constituições, das 8 constituições, nós temos claramente isso aí. 1824, que é a época do Império, né, autoritário, é uma Constituição, um Estado unitário, centralizado, que começa a se descentralizar, né, na década de 1830, mas continuar sendo um Estado unitário, que de meramente desconcentrado começa a se descentralizar a partir da década de 1830, né, principalmente no período da regência, depois de 1834. Depois vem a Constituição de 1891, a nossa segunda Constituição, uma primeira Constituição republicana, marca o fim do Império, né, 1889 a proclamação da República, 1891 a Constituição Brasileira Republicana. E aí então a gente tem uma federação. O Brasil adota um modelo altamente descentralizado, inspirado na Constituição norte-americana, dos Estados Unidos, que serão o primeiro Estado federal da história. Nesse momento, então, há uma promessa de democracia, veja bem que não há uma democracia da chamada República Velha, é a época das fraudes eleitorais, né, do voto de cabresto, etc., mas a Constituição de 1891 fazia um discurso republicano, apontava, falava em voto livre, então apontava para uma busca de uma democracia, e com a busca da democracia vinha o federalismo. Embora, lembrando que não se pode falar em democracia na República Velha no Brasil. Depois, em 1930, né, vem a chamada Revolução de 30, na verdade um acordão entre proprietários urbanos e rurais, né, o processo de industrialização, e ali há um processo de centralização de novo. E a nossa terceira Constituição, que foi de 1934. A Constituição de 34 é uma Constituição federal ainda, né, mas ela é menos descentralizada, formalmente falando, né, do que a Constituição de 1891. Marca a nossa primeira Constituição Social, a de 1934. Depois, em 1935, tem a chamada Intentona Comunista. Getúlio Vargas aproveita esse argumento, né, ou essa desculpa, para fechar e ficar com o poder ainda mais forte em suas mãos. E aí vem a nossa quarta Constituição, que é de 1937. É uma Constituição de inspiração fascista, né, ela estabelece a pena de morte para 5 casos, entre esses 5 casos, né, 4 são de combate ao comunismo, né, ao socialismo. É uma Constituição que favorece o capital nacional, bem no espírito nazi-fascista, que a gente, né, já comentamos em outros vídeos, né? É uma Constituição antiliberal, ela é antidemocrática, ela é pró os grandes proprietários, os bancos nacionais, o capital nacional. E em 1937 acaba a federação.
A gente tem o que nós podemos chamar de um federalismo nominal. Tem nome de federação, mas não é uma federação. A bandeira dos estados são queimadas, acaba a autonomia estadual e ali, efetivamente, o que a gente tem é um estado altamente centralizado, um estado unitário. Depois, 46, democratiza. O que acontece? Descentraliza. Volta uma federação com um grau de descentralização maior, não igual ao que foi formalmente em 1891, mas volta uma federação dentro de um Estado social, né, e que buscava uma democracia representativa, que nesse período vai aos trancos e barrancos até o golpe empresarial militar de 1964. Então, de 46 a Constituição de 46, um período onde há eleições presidenciais, há um funcionamento mais ou menos, como eu disse, aos trancos e barrancos, porque ali você tem momentos muito complicados. Você tem, por exemplo, o Partido Comunista é posto na ilegalidade nesse período, né, há tentativas de golpes, né, mas a gente tem aí mais ou menos uma democracia nesse período de 18 anos. A gente pode dizer que efetivamente é o primeiro momento que a gente tem no Brasil de uma democracia representativa majoritária constitucional. 1946 a 1964, 18 anos. Fez maioridade, vem o golpe empresarial militar, acaba com a democracia. E nesse período, apesar de todos os problemas que ocorreram, a gente vai ver, os números apontam, né, um crescimento do salário mínimo, uma maior inclusão social, que é o que esse período de relativa democracia representativa majoritária trouxe ao Brasil. 64, outro golpe, ditadura empresarial militar. 67, outra Constituição, né, uma Constituição autoritária, de novo acaba a federação. Né? E então vem a nossa, que a gente pode chamar, olha, nós temos a Constituição de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, né? Agora a sexta Constituição, 1967. É uma Constituição que mantém, né, a federação nominal, mas que reduz muito a autonomia dos estados, o que vai piorar ainda mais com a chamada emenda número 1 de 1969, que a gente encontra em alguns livros, algumas referências, inclusive algumas decisões do Supremo no passado, como sendo uma nova Constituição. E a gente pode dizer mesmo, não é uma reforma, não é uma emenda. Né? A emenda é uma alteração pontual da Constituição. Nós vamos estudar isso mais adiante na teoria da Constituição. Obviamente, a chamada emenda número 1 de 1969 não é uma emenda. Na verdade, é uma nova Constituição outorgada, autoritária, que marca um fechamento dessa ditadura empresarial militar, né? E aí, então, efetivamente, o fim da federação. Você tem uma federação nominal. Ali está a República Federativa do Brasil, né? Mas de federação, efetivamente, não tem nada. E depois, né, se a gente considerar a emenda número 1 de 69 como sendo uma nova Constituição, mas uma Constituição outorgada, autoritária, seria a nossa sétima Constituição. Temos então a Constituição de 88, né, a oitava Constituição, que marca a redemocratização do Brasil, democracia essa que veio, né, para permanecer e avançar e evoluir, como nós temos avançado, né, nos últimos anos. E em 1988, então, volta a federação, volta a descentralização. Então, como eu ia dizendo, assim, a gente pode pegar, e como no exemplo da história brasileira, na história de vários outros países, há mais ou menos essa conexão. Os estados que permanecem muito centralizados são estados autoritários. E à medida que esses estados vão se democratizando, eles vão descentralizando. Isso não é uma equação matemática, há exceções, mas isso pode ser verdade em boa parte dos casos. Bom, depois então da gente aprofundar, e vamos fazer isso no próximo vídeo, onde nós vamos estudar o Estado unitário, o que é desconcentração, o que é descentralização, o que é o Estado unitário desconcentrado e descentralizado, vamos passar para o estudo do Estado regional e do Estado autonômico. O Estado regional, como eu já mencionei, aparece na Itália. E a grande diferença do Estado regional para o Estado unitário descentralizado é que no Estado unitário descentralizado há uma descentralização apenas administrativa, sendo que o legislativo é único e o judiciário é desconcentrado. Ou seja, existem juízes distribuídos no território desses estados regionais, mas há um único poder judiciário nesses estados regionais. Então, né, voltando aqui, no Estado unitário há uma mera descentralização administrativa e permanece uma centralização legislativa, um único poder legislativo, né, e um judiciário desconcentrado. Exemplo, França. No Estado regional, além da descentralização administrativa, haverá uma descentralização legislativa, mas o judiciário permanece único, com uma desconcentração com os juízes espalhados pelo território.
Então, só lembrando, prestando atenção, porque como eu falei antes, eu fiz uma confusão aí, mas não é. A gente tem no Estado unitário descentralizado uma descentralização administrativa e um único poder legislativo nacional e um poder judiciário único, mas que é desconcentrado, ou seja, existem juízes espalhados pelo território nacional. No Estado regional, há uma descentralização administrativa, em geral em 4 níveis. Quando a gente pegar o caso francês, por exemplo, você tem o Estado Nacional, as regiões, os departamentos e as comunas. Essa terminologia varia muito, né, de estado para estado. Mas você tem a ideia o que é? O Estado Nacional, que é dividido em regiões, como na França, como na Itália. Né, essas regiões são divididas em províncias ou departamentos, a terminologia varia, a terminologia francesa é departement, os departamentos, e esses departamentos são divididos em comunas ou municípios ou municipalidades. Né? E você tem ainda alguns exemplos onde grandes municípios, como o caso da França também, né, a Comuna de Paris, não estou referindo ao evento de Paris de 1871 histórico, não, que é interessante, mas a municipalidade, né, o município de Paris, que é dividido em arrondissements, né, que seriam mais ou menos aqui as nossas subprefeituras, por exemplo, que acontecem no município de São Paulo, né, ou as regionais, né? Só que no caso francês, essas regionais, as subprefeituras, os arrondissements são também hoje descentralizações administrativas. Então, no Estado unitário, uma estrutura descentralizada, o Estado unitário descentralizado, apenas administrativa. Né? Geralmente, também em 4 níveis. No Estado regional, essa descentralização administrativa permanece também em 4 níveis. Itália é o exemplo, onde então você tem o Estado nacional, as regiões italianas, as províncias e as comunas, que são os municípios. Né? E além da descentralização administrativa, a novidade do Estado regional é a descentralização legislativa. Então vai existir o legislativo nacional e os legislativos regionais. Não há legislativo nas províncias nem nos municípios. Aí são competências administrativas normativas, no máximo. Vamos explicar mais adiante também qual a diferença entre uma competência administrativa normativa e uma lei. Né? A lei nova, a competência administrativa normativa, ela só pode normatizar nos limites da lei, nunca contra a lei, nem além da lei. Nós voltamos nisso mais adiante. Depois, Estado unitário, simples, desconcentrado, descentralizado. Estado regional, exemplo, Itália, tem vários outros hoje. Estado autonômico, que surge com a Constituição Espanhola de 1978. Então, aí, nesse Estado autonômico, a gente tem a estrutura muito semelhante do Estado regional. Uma descentralização administrativa em 4 níveis. Né? Então, Estado Nacional Espanhol, as comunidades autônomas, que é o equivalente às regiões, as comunidades autônomas, as autonomias, que têm seus estatutos de autonomia. Essas comunidades autônomas são divididas em províncias, essas províncias são divididas em municipalidades. E aí, então, as competências administrativas em 4 níveis, né, como no Estado regional italiano, e as competências legislativas em 2 níveis. Tem as Cortes Gerais, que é o Parlamento espanhol, que tem Senado e Câmara de Deputados, e tem os legislativos das comunidades autônomas, que seriam os legislativos regionais, no exemplo italiano. Então, qual é a diferença do Estado autonômico para o Estado regional? É a forma como esse Estado se constitui. No Estado regional, você tem uma descentralização de cima para baixo. No Estado autonômico, você tem uma descentralização, mas que parte da iniciativa das províncias, que se unem em comunidades autônomas, que fazem seus estatutos. Uma vez elaborados esses estatutos, enviam esses estatutos para as Cortes Gerais, ou seja, para o Parlamento Nacional Espanhol, que aprovam ou não, discutem esses estatutos. Uma vez aprovados, esses estatutos voltam para ter aplicabilidade, se transformam numa lei especial e voltam para ter aplicabilidade nessas comunidades autônomas. Então, o que muda basicamente do Estado regional, das formas regionalizadas de Estado que vão se espalhando pelo mundo hoje, para o Estado autonômico criado pela Constituição Espanhola de 1978, é o processo de construção dessa autonomia, que na Espanha é muito interessante, porque ela vem de baixo para cima.
Então as províncias se unem em comunidades autônomas, as comunidades autônomas fazem seus estatutos de autonomia, né? Mas para esses estatutos entrarem em vigor depende da aprovação do Parlamento Nacional, Senado e Câmara das chamadas Cortes Gerais da Espanha. E uma vez aprovados, voltam para ter aplicabilidade. E de 5 em 5 anos, essas comunidades autônomas podem rever seus estatutos e ampliar suas autonomias. Então, o grau de descentralização administrativa e legislativa ele pode ser muito grande. E, por vezes, falando em competências administrativas e legislativas, até maior do que muitas federações. E aí, finalmente, chegamos aos estados federais. Hoje, no mundo, tem um site na internet muito interessante que chama Forum de Fédération. Põe no Google que vocês vão achar. Forum de Fédération. Fórum des, escreve Fédérations, com T. Forum de Fédération. Muito interessante, tem aí discutindo textos, né, em português, inglês, francês, né, sobre a descentralização no mundo inteiro, sobre os estados federais, sobre os estados regionais. É um site muito interessante. E aí a gente vai ver que hoje no mundo, né, existem 24 estados federais. Só que esses 24 estados federais correspondem a 40% da população do planeta. Então, quais são os estados federais? Os estados federais são, em primeiro lugar, se pegar aqueles estados com grande população ou grande dimensão territorial, em geral, são federações. Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil, Argentina, África do Sul, Índia, Rússia, Austrália, são federações. São grandes estados com grande dimensão territorial, grande população. A exceção de um estado com grande dimensão territorial e grande população, que não é uma federação, é a China. Né? A China é um estado regionalizado, né? Mas os outros grandes estados são federações. Além disso, você tem pequenos estados que são federações, como a Micronésia, a Bélgica é uma federação a partir de 1993, a Suíça é uma das federações mais antigas, a Confederação Helvética, né, origina a Federação Suíça no século XIX. A Áustria é uma federação, a Alemanha é uma federação, que são estados pequenos, né, ou estados de pequena para média dimensão territorial, mas que também são federações. E aí nós vamos estudar as várias formas federais. O federalismo é muito rico. Então você tem um federalismo centrípeto, um federalismo centrífugo, quanto ao mecanismo histórico de formação desse federalismo, né, ou seja, alguns autores utilizam o federalismo por agregação ou por segregação. Né, então, o federalismo centrípeto ou por agregação, né, é o caso clássico, norte-americano, argentino, que são federações suíço, né, são federações muito evoluídas, com muita descentralização administrativa, legislativa, descentralização constitucional, né, e que são estados muito descentralizados. O federalismo centrípeto, ou seja, saem de estados que são soberanos, se unem a uma confederação e depois fortalecem essa união numa federação. E os federalismos centrífugos, como é o caso do Brasil, né, que era um Estado unitário e que se descentraliza, né, buscando então a descentralização, mas no caso brasileiro não houve um processo histórico de união, né, essa união foi artificial. No caso dos Estados Unidos, houve um processo histórico de união, eram Estados soberanos que se unem em uma confederação e depois em uma federação. O federalismo simétrico e assimétrico, nós vamos discutir também oportunamente, né, e outras classificações que vão surgindo, né, o federalismo dual, o federalismo cooperativo, né, são formas ou classificações adotadas, né, sobre o Estado Federal, que nós vamos também estudar detalhadamente mais adiante. Então fica aí para vocês essa visão geral, né, espero que eu tenha sido claro, é um complemento aqui das nossas aulas, também de todos os textos que devem ser lidos, de todas as sugestões de livros que estão no nosso blog, né, de todos os textos que estão no blog. Aqui é só uma intenção de recordar o que a gente discutiu em sala de aula com detalhe e, obviamente, essa exposição aqui deve ser complementada pela leitura dos textos sugeridos, né, no nosso blog. Até mais.